Marcos capítulo 3, versos 7 a 12, diz o texto da palavra do Senhor: Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparasse um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e diziam e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas, para que não dissessem quem ele era. Que o Espírito Santo do Senhor possa revelar a palavra dele aos nossos corações. Jesus não é uma opção de vida, Jesus é necessidade. Viver aqui como se o mundo e a nossa caminhada, trajetória, jornada, saga e lide fosse apenas o que é tangível e mensurável, é loucura. O próprio Senhor diz: você ajunta tudo aqui na terra, e de repente, quando precisar partir, o que tem preparado para quem que é? E a Bíblia diz isso de insensatez, de loucura. Um provérbio italiano que diz: tantos peões como vocês, no final do jogo de xadrez, vão tudo para a mesma caixa. Há uma igualação, há uma igualdade. Somente a esperança da vida eterna que faz diferença no coração de qualquer pessoa. Viver aqui sem Jesus sempre foi e sempre será, e nesses dias de uma maneira ainda mais intensa. Sem Jesus, se debater, é o caos no coração, é buscar anestésicos para a alma, é tentar manter o controle através daquilo que não vai produzir ou provocar paz no coração. Dentro daquilo que eu quero partilhar nesta noite, alguns pensamentos que eu creio vindo da parte do Senhor. Eu confesso que eu sou apaixonado pelo Evangelho de Marcos. Sou apaixonado pela Bíblia. A Bíblia é fantástica, você lê ela a vida toda, você lê ela o tempo todo, você lê os mesmos textos a vida inteira e está sempre tendo algo novo de uma mesma verdade. Um ângulo, uma revelação, uma aplicação, é impressionante. Gosto demais dos evangelhos, que revelam a Jesus. Gosto demais de pregar sobre textos ou termos ou sermões biográficos. Gosto de falar de Davi, gosto de falar de José, gosto de falar de Daniel, gosto de falar de Moisés, gosto de falar de Jonas, mas confesso que a mensagem cristocêntrica é a que mais ainda torna o meu coração empolgado e torna mais entusiasmado sempre. Os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, tanto é que quando vai se orientar alguém a começar a ler a Bíblia, sempre fala para começar no Evangelho de João. Alguém pergunta para você: onde eu começo a ler a Bíblia? A gente geralmente orienta: eu começo no Evangelho de João, porque ele revela Jesus, Deus se fazendo homem, a vida eterna, a sua morte, a sua ressurreição, as verdades. Mas por que eu sou apaixonado pelo Evangelho de Marcos? Provavelmente, com certeza, pela história que precede Marcos. Eu não vou pregar sobre Marcos, vou falar sobre Jesus, só estou fazendo um preâmbulo, um prefácio. Mas por que eu sou apaixonado pelo Evangelho de Marcos? Porque Marcos é aquela pessoa que se quebrou na vida, é aquela pessoa que fracassou, é aquela pessoa que durante um momento, pela ótica humana, o projeto ficou falido de existência. E de uma maneira muito especial, peculiar, amorosa, Deus vai e restaura a vida dele. Marcos é aquele missionário jovem, com uma condição financeira relativamente boa, que sai numa equipe, juntamente com Paulo e Barnabé. E sai, mas chega no meio do caminho, ele não aguenta a pressão missionária. E ele volta, retrocede, sofre um golpe do fracasso, sofre um revés da vergonha e da tristeza. E ele automaticamente, com certeza, precisou lidar com questões no seu coração. Como o fracasso não era a última palavra sobre a vida de Marcos, como o fracasso não é a última palavra sobre a tua vida, como o fracasso não vai ser o último capítulo da tua existência, assim também foi na vida de Marcos. Ele é pivô de uma discussão mais acirrada entre os personagens bíblicos do Novo Testamento.
entre a liderança do Novo Testamento. Ele é um pivô. Quando a Bíblia mostra que Paulo vai fazer uma outra viagem missionária, e Barnabé vai junto, e Paulo diz: eu não vou levar João Marcos. Falhou na primeira vez, não vai mais. Paulo, um temperamento colérico, um tanto quanto ranzinza muitas vezes, um temperamento enérgico, não vai. Barnabé, chamado filho da consolação, aquele perfil de pessoa que investe em vida, que encoraja, que alenta, que há um bálsamo no coração para falar: vai em frente, decide: não, nós vamos levar João Marcos. E a Bíblia diz que teve uma discussão tão intensa, que não foi palavras faladas de cortesia. Às vezes eu vejo as pessoas ficarem meio impressionadas na igreja, não tem nada de novo não, viu, irmãos? Eu vejo as pessoas: o irmão ficou meio chateado com o outro. Não tem nada de novo não, hein? Não é novo não. A Bíblia diz que eles tiveram uma discussão acirradas. Não ficou assim, Paulo dizendo para Barnabé: por gentileza, Barnabé, vamos pensar e ponderar com sensatez sobre esse assunto. E Barnabé retrocedeu: meu amado Paulo, carinho tem por ti, vamos então buscar um termo que chegue ao bom senso de todos. Não foi assim não, foi uma discussão acirradíssima. Fato esse, Paulo pega Silas e faz uma outra equipe, e Barnabé investe na vida de João Marcos e começa uma outra jornada missionária. Deus é bom, a vida dá voltas, por isso você nunca pode pegar uma pessoa que uma hora se quebrou e simplesmente descartá-la. Mesmo porque Paulo, depois em Timóteo, ele diz uma palavra que para mim é extremamente forte: me traga João Marcos, porque me é muito útil no ministério. Me traga João Marcos, porque é uma pessoa preciosa. Esse Marcos que recomeça a vida e que o fracasso não teve a última palavra, é o que escreve esse evangelho, inspirado pelo Espírito Santo de Deus e com certeza debaixo de uma direção de Pedro que o adotou. Marcos é o primeiro evangelho escrito. Todos os versículos de Marcos, com exceção de alguns poucos, não aparecem nos outros evangelhos. Todo o livro de Marcos, com exceção de pouquíssimos versículos, não aparece nos outros evangelhos. Provavelmente o livro de Marcos, ele serve de base até para um ponto de partida, um start, para ser escritos os outros evangelhos. E quem escreve, inspirado pelo Senhor, é esse Marcos. Marcos que um dia a vida se curvou, que sofreu um solavanco, que sofreu um baque, que realmente pensou em desistir. Por isso, na tua vida, o fracasso não tem a última palavra. Baseado nisso, eu sou apaixonado pelo evangelho de Marcos. Provavelmente por causa disso é o evangelho que me chama a atenção. Ele faz uma narrativa de pessoas indo até Jesus. Jesus agora está numa retirada estratégica. Há uma macunação. A liderança política, religiosa, se mancomunam para tentar matar a Jesus. A Bíblia diz que Jesus está realizando milagres, transformando vida, salvando, curando, vivificando, libertando, transformando, alentando, envolvendo com o seu amor. Atos capítulo 10, verso 38 diz que ele andava por toda parte, fazendo bem e curando os oprimidos pelo diabo. E nesse processo, começa a haver então algumas alianças espúrias, visando matar a Jesus. É interessante que Jesus, ele vai morrer na cruz, mas não era a hora. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 10, no verso 18, Jesus diz o seguinte: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Não é ninguém que vai vir arrebatar a minha vida. Não há demônios, principados, potestades, pessoas, sistemas. Ninguém tira a minha vida. Eu vou lá entregar por amor. Por amor é que eu vou entregar na hora certa. E aqui ele faz uma retirada estratégica. Uma coisa que eu aprendi na vida: você quer unir dois inimigos, é ter um outro inimigo em comum. Você quer ver alguém se unir com alguém que não tem nenhuma afinidade, é se levantar e aparecer um outro inimigo em comum. Suponhamos, eu sei que todo mundo gosta de você, eu sei que todo mundo te elogia, eu sei que todo mundo torce a teu favor, eu sei que todo mundo quer que você se dê bem na vida. Então, aqui está tranquilo. Mas suponhamos que não fosse assim. De repente, alguém não simpatiza muito contigo, tem uma empatia, a tua vida está tomando forma, porque se você não quiser sofrer pedrada, você não sai do lugar. Se você quiser viver na mediocridade, então você não vai sofrer muitas críticas. Se você
não tiver iniciativas, projetos, entusiasmo, e quiser fazer algo relevante, então você não vai ser criticado. Mas basta você começar a ter uma disposição de fazer diferença aqui nesse mundo, você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado, porque não vai faltar oposições e não vai faltar pessoas, às vezes, liberando palavras contrárias, tentando torcer contra. Mas suponhamos, tem uma pessoa que ela não gosta de você, aí ela encontra outra que nem se dão, não tem nenhum relacionamento, mas se unem para destruir, às vezes, a tua vida. Ainda bem que a Bíblia diz que toda arma forjada contra ti não prosperará, que você não depende de atuações humanas, que é o poder de Deus que te guarda, e Ele guarda mesmo, em nome de Jesus. A Bíblia diz aqui que os fariseus e os herodianos, eles não se davam, não se relacionavam, tinham discussões acirradíssimas e sem qualquer afinidade, mas se uniram para destruir a Jesus ou para matar a Jesus. Uma coisa é que as pessoas se unem é quando encontram o inimigo em comum. Aí eles se unem para tentar destruir. Fato que depois de passar alguns dias, aí vira uma guerra de novo entre eles. É só sair de cena, aquela bandeira levantada premeditadamente, daqui a pouco entra em guerra de novo. Então você não se assuste não. Não se assuste não se de repente uma pessoa fala, mas eu achei que ela estava do meu lado, de repente ela está contra, ainda pegou um outro que era contrário até, e fez uma parceria com ele contra mim. Não se assuste com isso. Deus é mais. Você com Deus é a maioria. Fizeram uma aliança espúria para tentar matar a Jesus. Jesus se retira. E nessa se retirar, a Bíblia diz que a multidão vai atrás dele. Chega a um ponto de ser na praia, Jesus fala, pega um barco, afasta um pouco para não ser comprimido pela multidão. Dois fatores tem aqui. O fator de visualizar, porque senão a multidão ia ficar empurrando e ninguém via mais nada. E segundo alguns estudiosos, é o primeiro tratamento de som acústico que tem na Bíblia, porque o fato de Jesus estar de costa para o mar e as ondas batendo fazia com que a audição das pessoas ficavam melhor e ficavam mais condição acústica. Você vai ver que até isso daqui o Senhor tem interesse. Por isso a igreja deve investir em acústica, por isso a igreja deve investir em som. Não foi aquele negócio, ninguém entende nada, se a mensagem não chegar clara. Até nesse aspecto houve um cuidado. E aí Jesus começa a ministrar. Mas algumas questões, quero falar de maneira bem objetiva nesta noite. Multidões foram até Jesus. Pessoas foram até Jesus. Ele se retirou, mas a Bíblia diz que de todos os lugares, pessoas foram até Jesus por alguns pontos. Primeiro, aquelas pessoas não se contentaram apenas ouvir o testemunho dos outros. Queria ter um testemunho pessoal deles. É bom você ler testemunho. É bom você ouvir testemunho, é bom você ler livros que são biografias, mas eles não são para você imitar as experiências. Você vai ter a tua experiência própria com Deus. Não há padrão de ação de Deus, Deus trata cada um de uma maneira. As experiências, elas servem para motivar o teu coração a buscar a Deus e você ter a tua experiência com Deus. Porque senão fica padronizado. Não, a pessoa fez assim, desse jeito e deu certo. Sobre testemunho, e aí você quer fazer igualzinho, como se fosse uma receita de bolo e ter a mesma experiência. Mas as biografias, testemunhos, eles servem como encorajamento para você buscar a Deus e ter o seu testemunho, tua relação pessoal, relacionamento com Jesus. Às vezes nós precisamos ser cuidadosos, porque a gente ouve tanto testemunho que vira tristemunho. Eu acho, e o povo no meio, o povo evangélico gosta de novidade. Há uns tempos atrás, uns anos atrás, apareceu um tal de Guina. Tinha tomado uns 130 tiros, virou uma peneira e não morreu. E todo mundo gravando CD e passando, que era dos Racionais, não sei o quê. Nunca existiu Guina. Foi ver, nunca existiu Guina. Foi ver, levantaram. Eu tive uma pessoa que ministrou, falou, eu levei o cara para ministrar na minha igreja. Nunca tinha acontecido. Nunca tinha, porque às vezes as pessoas... Então, quando você ouve um testemunho, vai verificar primeiro se é daquele jeito. Porque o pessoal às vezes gosta de um negócio meio sensacional, meio mirabolante. Um dia uma pessoa falou para mim, uma pessoa querida falou para mim, olha, a música Quero Voltar ao Primeiro Amor, quem fez foi o Cazuza. A música Quero Voltar ao Primeiro Amor, quem fez foi o Cazuza. Eu tenho uma preocupação de antes de vir falar no púlpito alguma coisa, ver se aquilo lá tem fato e está embasado. Eu falei, mas poxa, será que foi? Aí eu entrei em contato com o Carlinhos Félix, é isso, que gravou Quero Voltar ao Primeiro Amor. É isso, Júnior?
Tem que ter. É isso, voltar ao primeiro amor. Eu entrei em contato com ele, mandei um e-mail direto para ele. Ele falou assim: olha, não foi o Cazuza quem fez essa música. Quem fez essa música foi um amigo meu e passou para que eu gravasse essa música. Eu conheço a pessoa quem a fez. Aí ele falou assim para mim, em e-mail, nunca conversei pessoalmente nem por telefone, só por e-mail, isso há alguns anos. Ele disse assim: o Cazuza, nos últimos dias da vida dele, tinha uma enfermeira cristã e ele pedia o tempo todo para tocar essa música, Quero Voltar ao Primeiro Amor. Ele falou o tempo todo, pedia várias vezes para tocar a música Quero Voltar ao Primeiro Amor. Os filmes aí mostram só a parte bonita, né? Mas a essência foi essa. Então, por que eu estou falando do testemunho? Eles queriam ter um testemunho pessoal deles. Não, meu pai tem uma experiência com Jesus. É teu pai, você tem que ter o teu. Minha mãe, minha esposa, meu esposo. Não, você tem que ter a tua experiência pessoal com Jesus. Você chegar num lugar e falar: olha, aquele lugar é muito bom, estou com uma fome, e ali faz um lanche gostoso. Só você saber que tem um lugar que faz, não é suficiente. Você sentar num lugar e pegar o cardápio e olhar e ler de capa a capa, não vai matar a tua fome. Você vê uma pessoa do lado pegar uma picanha tirando filé mignon, ou os vegetarianos, porque sempre aparecem vegetarianos, respeito profundamente, e de repente busca um outro alternativo de prato, não mata a tua fome. Você vê ou você lê o cardápio? Se você não fizer a tua experiência, se você não ingerir, Jesus da mesma maneira, você precisa ter a tua experiência pessoal com Ele, o teu relacionamento com Ele. Às vezes eu vejo os homens falam mais isso, as mulheres menos. Minha mulher é uma mulher de oração. É minha mulher que carrega a casa nas costas em oração. É bom, mas ele precisa ter a tua oração também. Só você fica só na garupa. Chega, tem um problema. Esposa, ora aí para quem não estou com problema. Só fica na garupa. Olha, eu vou falar, o homem é tão tranquilo que a mulher fica lendo o livro para ele. A mulher fica lendo o livro, deitado lá, vendo o jogo. Corinthians e Ponte, não esquece. Corinthians e Ponte, misericórdia, só o sangue do Senhor. Vamos falar daí não, para não perder a unção. Vamos falar essas coisas ruins, não, para não perder a unção. Aí tá lá, a mulher lê o livro e lê um pedacinho para o marido. Olha que legal essa frase. Olha que legal. Aí ela fica lendo por etapa. Então a esposa, ela lê o livro e faz uma síntese e passa mastigado para ele. Olha que foca, cara. Mas você tem que ter o teu testemunho. Eles tinham ouvido várias pessoas falando de Jesus, que ele era aquele que tinha feito maravilhas, e o argumento provocou esperança no coração deles, e eles foram para ter uma experiência com Jesus. Esta noite o Senhor me chama e te chama todos os dias para renovar essa experiência. Não basta só ouvir um culto e gostar dele, apesar de ser importante. Não basta só saber que o Senhor tem poder, não basta só gostar. É importante você e eu termos a cada dia uma experiência pessoal, que Jesus te ama, que Ele morreu e ressuscitou por mim e por você, e que apesar de ter muitos testemunhos interessantes, você pode ter a tua história escrita pelo Deus vivo todo-poderoso. Segundo aspecto, aquelas pessoas, elas não esperaram Cristo ir até elas. Jesus, amados, Deus já provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas você não vai ver no Novo Testamento Jesus chegando e: alguém quer me aceitar aí? Alguém quer me receber como Senhor e Salvador? Mesmo porque Jesus não fica mendigando amor, mesmo porque Jesus não fica mendigando afeição, isso é do ser humano. Nós temos carências tão intensas e latentes de aceitação e de aprovação, que algumas vezes, mesmo sendo amados em parte, nós ficamos nos submetendo a alguns relacionamentos extremamente doentios, porque nós temos necessidades muitas vezes. Aí fica sendo amado nem pela metade, ama-se um quarto, e aí fica mendigando. Vou dizer para você, qualquer relacionamento que você precisa ficar mendigando afeição, atenção e amor, ele é doentio, ele não é saudável. Você só vai sofrer. Ou muda outra pessoa, então você tem que mudar, porque senão você vai sofrer. Qualquer relacionamento que a pessoa precisa ficar com o chapéu em mão, por gentileza, eu imploro, me ame um pouco, por favor, ele não é projeto. Por isso Jesus não faz isso. Eu vou dizer uma coisa para você que eu sempre falo com a igreja com todo respeito. Estou falando para mim, mas com todo respeito. Deus, sem eu, ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Eu falo para ele, que Deus, dependendo do pastor Carlinhos para tocar Nova Aliança, tá ruim, hein? Deus não depende nem de mim nem de você. Deus, ele é Deus de qualquer forma, soberano sobre todas as coisas. Pela misericórdia dele, usa a minha vida e a tua vida. Por isso,
Agora, Deus sem eu, Ele continua sendo Deus. Agora, eu sem Deus não sou nada, não sobra nada. Não sobra nada, 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 nada. É claro que na bondade Ele usa pessoas, usa a tua vida, você é especial, você é precioso, você é preciosa. Mas aqui, eu preciso entender que eu não faço favor para vir a Jesus. Oh, Jesus, eu estou te aceitando, põe o holofote, afinal eu tenho um status na sociedade, eu tenho um pouco de dinheiro, eu tenho uma graduação, então eu vou fazer um favor para ti na igreja, estou fazendo um favor para o Senhor te aceitar. Não, Jesus não está mendigando amor. Ele fala, eu te amo, me interesso por ti, por você, mas a decisão do coração, você vê que as pessoas que foram até Ele, foram as pessoas que foram até Ele. Deus já veio até eu e até você. Ah, mas eu não vou mais porque eu estou chateado, eu estou entristecido, fiquei decepcionado com o irmão que não me deu oportunidade, eu cantei 35 cânticos que ninguém elogiou, eu cantei Cassiane, Eixla, cantei tudo que tinha direito, ninguém me elogiou, não quero... Oh, meu amado, vou dizer para você um negócio, eu e você temos todos os argumentos possíveis para ficar chateado e desistir, mas algum momento maior ainda que Jesus morreu e ressuscitou por mim e por você, que me ama e te ama, que vive e reina para todo sempre, e que a Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas, por isso Ele merece o melhor da minha vida e da sua vida. Você crê nisso? Dê um aplauso bem forte a Jesus. Aquelas pessoas, elas não esperaram Jesus até, elas foram até Jesus. Vá até Jesus, nesta noite, até Jesus. Terceiro aspecto, aquelas pessoas, elas não pararam nos discípulos. Eu não estou sendo crítico hoje, de verdade. Eu tenho até uma característica extremamente diferente de ministrar. Mas hoje a gente vive dias de personalidades em evidência. Aí fica Jesus e mais o líder. Fica Jesus e mais o guru. Fica Jesus e o pastor. Fica Jesus e o irmão que tem uma influência. Fica Jesus e mais alguém. Nós ministramos, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Pessoas vão e vêm. Pessoas caminham. Jesus é que permanece para todo sempre. Os discípulos, eles não pararam nos discípulos. Você vai ver que eles foram até Jesus. Deus pode usar pessoas. Deus usa anjos em forma de pessoas. Deus vai fazer isso mesmo, porque nenhum anjo vai pregar o evangelho. Você nunca vai ver na Bíblia um anjo pregando o evangelho. Não existe. Pode ler o Novo Testamento inteiro. Não existe anjo chegando para alguém e falando, ó, vem aqui, aceita Jesus, e eu vou orar com você essa oração de arrependimento, e ora, repete a oração comigo. Aí o anjo fala, Senhor Deus, a pessoa repete, Senhor Deus, nesta noite, eu me arrependo, Jesus é meu Senhor Salvador. Você não vai ver isso na Bíblia. Não tem nenhum anjo que prega o evangelho. Os anjos anunciaram o nascimento de Jesus. Os anjos confortaram a Jesus no jardim antes da crucificação. Mas depois da ressurreição, não tem nenhum anjo que prega o evangelho. Tanto é fato, eu já citei isso daqui na igreja, tem um senhor chamado Cornélio, Deus quer evangelizar ele. O anjo chega para Cornélio e fala o seguinte, Cornélio, vai vir alguém pregar para você. Aí o anjo vai lá para Pedro e fala, vai lá e prega para Cornélio. Aí você fica pensando, mas, poxa vida, para que tanta burocracia? Até no reino de Deus tem. O anjo vai para um e depois vai para outro. Aí tem uma visão para Pedro, aí Pedro tem que sair do lugar onde ele está, chegar e pregar para Cornélio. Para que tanta burocracia? Por que o anjo não chegou e não falou, Cornélio, entregue a tua vida para Jesus e nesta noite você vai ser selado com o Espírito Santo? Porque o anjo não pode fazer. Ele não pode fazer isso. Ele não participou. Jesus não morreu pelos anjos. Jesus morreu por mim e por você. Somente eu e você podemos pregar o evangelho. Somente eu e você somos testemunhas. Somente eu e você. Agora, irmãos, é importante respeitar pessoas, lideranças, respeitar, faz parte. Agora, essa ideia de que tem que ter Jesus e mais alguém, uma personalidade para acontecer alguma coisa diferente na minha vida. Eu tenho uma ilusão que alguém vai pôr a mão na minha cabeça e vai resolver todos os problemas da minha vida de uma hora para outra. Aquilo que faz 30 anos que está fora do trilho, eu vou achar que alguém vai dar uma osmose, dar um êxtase, um catarse, e mudou. Não. Vou usar alguém para falar do evangelho, ministrar a palavra. Por isso, você olha para Jesus. Respeite pessoas e lideranças, mas você olha para Jesus. Você vai até Jesus. Nós vemos dias que as personalidades estão em evidência. Vira um tumulto. Senão ele chega até com guarda, costa, chega um tumulto para nem chegar perto. Vira um tumulto.
Jesus é Senhor e Salvador, Ele é suficiente, Ele me ama, te ama, não desiste nem de mim, nem de você, é aquele que está sempre se importando comigo e contigo, e jamais vai deixar eu e você no meio do caminho. Eles foram até Jesus, porque eles tinham como prioridade. Esses homens aqui, irmãos, saíram de lugares longe, e saíram de distância, precisaram abrir mão de alguma coisa, para poder ir até Jesus. Eu tenho visto isso acontecer, talvez na nossa vida hoje. Os desafios maiores é que nós estamos numa correria tão desenfreada que não sobra tempo para mais nada. Você tem que ficar marcando o horário para poder conversar dentro de casa. Às vezes você pega filhos fazendo faculdade, os dois trabalhando, ou a irmã administra o lar ou trabalha fora. Às vezes tem vários fazendo, é uma correria, você tem que ficar marcando o horário para poder falar um oi, um bom dia. Você vai ver um texto da Bíblia que me tem impressionado. Aquela bodas, quando eles vão convidá-los e depois eles não vão na festa, e depois então aí ele chama para ir para os valados e forçá-los a entrar. É interessante que aquelas pessoas convidadas inicialmente, não foi um pecado grasso que cometeram, não foi um escândalo, não foi um negócio que, pelo amor, não foi nada disso. Chegou para um e falou assim: vamos na festa, vamos nas bodas. Não posso ir. Eu casei agora, preciso curtir meu casamento. Eu vou dizer uma coisa para você. Você casou, aí que é hora de você ir para a igreja mesmo. Você casou, passou lua de mel, aí que você tem que ir para a igreja mesmo. Aí que você vai precisar de graça, e muita graça. Você vai entrar no mercado, você vai entrar com relacionamento, administrar. Tem a crise dos 7 primeiros anos, já não está mais nesse fato hoje. Antes tinha a crise dos 7 primeiros anos do casamento, hoje já ficou a crise dos 7 primeiros meses. Não tem 7 primeiros anos. Acabou a lua de mel, chegou, surgiu as contas, já pronto. Já viu a força, já começa as questões. Velho Testamento, soldado da nação de Israel, casava e ficava 1 ano descansando em casa. Olha que benção. Licença casamento, 1 ano inteiro, hein? Aqui é 3 dias seguidos, quebrava todo mundo desse jeito hoje. Mas sabe por que eles ficavam 1 ano? Tem um contexto social. O cara vai para a guerra, primeiro tinha que ter a lua de mel. Segundo, senão o cara nem tinha filho. O cara ia morrer e depois não ia voltar para ter filho. A nação ia ficando cada vez mais enfraquecida. Então eles tinham um padrão. O soldado vai para a guerra, fica 1 ano. Agora, hoje em dia, eu vou te falar um negócio. Você casa, no outro dia já vai ralar, porque já tem as contas para pagar do casamento. Não tem nada de ficar 1 ano em casa, não dá para ficar 1 ano em casa. Chegou para o primeiro, eu casei, não posso ir. Chegou para o segundo, comprei um campo agora, comprei uma propriedade nova, estou construindo ali algo, não dá tempo. Chegou para o terceiro, eu comprei uma junta de boi, um equipamento novo, então não dá tempo. E aí eles foram protelando e tirando Jesus da prioridade. Aí naquela parábola diz: olha, sai pelos valados e convida os outros, porque aqueles que foram convidados inicialmente não foi. Mas o que me chama a atenção, não foi pecado grasso que impediu aquelas pessoas de irem para a festa, para bodas. Foi realmente o envolver com tantas questões que tomaram prioridade na minha vida e na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Você nunca foi a segunda opção no projeto de Deus. Você sempre foi a primeira opção. Deus nunca olhou para mim e para você e falou: acontece com futebol. Sabe aquele cara craque que chega no campo, vai, pessoal, que posição que você joga? Todas. O cara que fala que joga em todas, já sabe que é ruim de bola. É ruim de bola. Aí o pessoal começa a escolher, tira para o ímpar. Aí escolhe um, escolhe outro, escolheu o segundo, o terceiro, escolheu os 11. Aí ficou você lá. Você não, que aqui é tudo, tem uns caras craques aqui, tem uns caras aqui. Pessoal, Adilson, o pessoal não acredita quando eu falava jogar futebol de salão. Então o Adilson aqui é de Monte Azul. Jogava ou não jogava, Adilson? Eles falam que eu fico subornando. Eles falam que eu fico subornando o Adilson para poder dar esse testemunho. Para dar esse testemunho. Aí chega no final, escolheu todo mundo. Aí fala: e ele? E aquele ali? Vai jogar para que time? Não, pode ficar com vocês. Pode ficar com vocês. Não, mas não vou ficar com a mais. Não tem problema não, pode ficar com a mais. Esse daí já foi a 15ª opção. Você nunca foi a segunda opção de Jesus. Você sempre foi a primeira. Ele nunca olhou para mim e para você e falou: bom, você se quebrou na vida, eu tenho outro aqui na reserva, vai entrar em campo. Não, você sempre foi a primeira opção. Jesus nunca pode ser a segunda opção na minha vida. Ele é a primeira opção sempre. Amar a Ele acima de todas as coisas continua sendo realmente o projeto. Essas pessoas, eles tinham a Jesus como prioridade.
Ah, mas estou ocupado demais, pá, agora. Aí nós ficamos protelando, irmão, nós ficamos protelando. Não, ó, quando eu arrumar uma namorada, eu pego firme no evangelho. Aí o pessoal ora, e alguns oram bastante mesmo, um bom tempo orando. Esperei com paciência, se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Está ali. Alguns estão na fase, vinde a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. E assim vai. Você não teve graça nenhuma, essa foi péssima. Aí, é os 3 estágios. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. A segunda, pedi, dá-se-vos-á, buscar, acharei. A terceira fase já está naquela, que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. A quarta fase é aquela, põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Aí já está naquele setor. Está naquele setor. Qual o requisito? Está respirando, tá bom. Está respirando, tá bom. O requisito já tá jóia, daí depois pensa as outras coisas. Quando eu arrumar uma namorada. Não, aí eu vou servir mais. Não, quando eu casar. Não, aí eu vou pegar firme. Não, quando meus filhos agora estão pequenininhos, quando eles crescerem, aí eu vou me envolver. Não, quando eu me aposentar. Falei hoje de manhã, quando você aposentar, eu vejo direto, pessoal. Acho que vai aposentar, pegar uma varinha, ficar no pesca e pague. Aí que você trabalha mais ainda. Depois que eu virei pai, eu que aprendi que é coisa de pai para filho. Nunca um filho chega para você, pai, o tanque do carro está cheio, está aqui. Sempre, pai, está vazio o tanque aí. Você empresta 150 para um filho, você geralmente passa tempo em pouco, 2, 3 anos, está perdoado, está tudo certo. Você empresta 10 para eles, de manhã, chega à tarde, pai, aqueles 10 não vai voltar? Não volta aqueles 10? Aí você aposenta, recebe o INSS, aí chega o filho e fala, pai, aquele consignado do INSS, hein? Taxa de juros está 1%. Dá para fazer aquela parcelinha, 180 parcelas? Aí o pai vai lá, e ainda vai passear e deixa os filhos tudo com você para tomar conta ainda. Aí fica tudo, como os netos são sobremesa da vida, ainda os avós ficam tudo alegre ainda, né? Fica tudo alegre ainda. Vou esperar aposentar, então vou me ter prioridade. Na Bíblia, Deus só chamou gente ocupada. Quanto mais ocupado é que Deus chamava. Quanto mais ocupado, só agora que você está pronto. Porque sabe por quê? É simples. O cara que está ocupado demais e está dando conta, mesmo no rush, Deus fala, esse daí, a hora que eu pôr alguma coisa na mão dele para fazer, ele vai fazer. Ele vai pegar firme. O que está lá meio vai, não vai, Deus não vai. Você vai ver na Bíblia, todas as vezes que Deus chama, Ele chama alguém que está trabalhando. Você não vai ver nenhum chamado na Bíblia. O cara que está, não é errado nas férias você ficar numa rede tomando água de coco. Mas você nunca vê Deus chamando na Bíblia alguém que está parado. Você vê, na Bíblia Deus só chama quem está trabalhando. Por quê? Quanto mais ocupado você tiver, é o melhor momento para Deus usar a tua vida. Porque você tem habilidade e tem comprometimento para ganhar dinheiro, para fazer as coisas acontecerem, ou pelo menos para tentar ganhar alguma coisa ou para ralar, porque hoje em dia está mais para ralar do que para ganhar, né? Mas você tem um compromisso. Deus vai honrar a tua vida. Eles tinham uma prioridade. Jesus é prioridade na vida. Eu falei hoje pela manhã, quando a gente chega na igreja, no primeiro amor, a gente não sabe nada. Não sabe nada. Eu cheguei na igreja, o pastor, vamos abrir a Bíblia em tal lugar. Olha que eu acabava de encontrar o texto, já tinha lido mais 3 versículos, não sabia abrir a Bíblia. A única coisa que eu sabia era amar Jesus. Cheguei na igreja e sabia amar Jesus. Sabia amar de todo o coração. Eu ia pregar o evangelho para alguém, evangelizar alguém, eu já chegava ao Apocalipse, tem a besta do Apocalipse 666, a pessoa já... Eu não sabia falar, não sabia, mas uma coisa eu sabia, amar Jesus. Você chega na igreja, no primeiro amor, você não sabe fazer nada, mas você sabe amar Jesus e faz toda a diferença. Às vezes nós vamos caminhando um pouco mais, aprendemos, mas nunca deixe de pedir como prioridade Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Se for para uma pessoa ficar em primeiro lugar na sua vida, é melhor que Jesus fique, porque senão você perde a pessoa também. Estou falando namorado, namorada. Se for namorado para tirar você da igreja, para te afastar você do ministério, sempre Jesus em primeiro lugar. Sempre Jesus em primeiro lugar vai fazer a diferença na minha e na sua vida. Quinto, penúltimo ponto, esta noite, que eles vieram de lugares longe, meu amado. Eles vieram de toda a Palestina e também da Fenícia. Do sul, Judéia e Jerusalém, do norte, Tiro e Sidom, do leste, da além do Jordão, do oeste, Galiléia, e vieram estradas empoeiradas,
frios, desertos, rios perigosíssimos, e eles foram. Vários obstáculos, eles foram. Ó, deixa eu dizer uma coisa para ti, vou caminhar daqui a pouco para o final. Quando você vem para Jesus, primeiro aspecto, quando você vem para Jesus, toma uma decisão, surgem alguns obstáculos. Às vezes é o amigo do serviço que fica te fazendo piadinha com você, ou vai levar agora o dinheiro para o pastor, o pastor agora, e aquela nhaca, né? Você fica aquela coisa zoando o cara. Ah, mas agora você vai virar usando aquele desodorante de crente, a Bíblia do braço, e conhece aqui as piadinhas. Ah, agora você virou irmão, você virou irmã, você virou pastor, pastorzinho, já começa o obstáculo. Às vezes dentro de casa começa. Tem gente que põe obstáculo dentro de casa. A tua responsabilidade dentro da casa é orar para aquele que está do teu lado e você testemunhar de que Jesus é a esperança. A partir daí a responsabilidade é dele. Você não vai salvar a vida de ninguém. Porque tem aquele que usa a arma que eu acho mais de maneira muito fora de base. Ah, mas você entra na igreja fazer o quê? Você foi lá na igreja no culto, no domingo, já chegou em casa desse jeito? O que você foi fazer na igreja? Aí a pessoa começa a julgar quem está na igreja, coloca obstáculo. Às vezes você toma a decisão de ir para Jesus, irmãos, passa uma fase dificílima na vida, às vezes até para provar o coração. Obstáculos, mas é passar a primeira lombada. Vou dizer uma palavra que eu falei de manhã: não se afaste de Jesus. Para voltar depois dá muito mais trabalho. Quando você perde o ritmo, para pegar o ritmo de novo, é um desafio, é melhor não se afastar. É melhor ficar aqui dentro na maca do que se afastar. Porque depois para pegar o ritmo, é possível, mas dá trabalho. Quando você toma a decisão, às vezes tem aqui, eu não vou domingo na igreja. Aí tem aquele parente que faz 30 anos que não vem na tua casa. Aí ele aparece naquele dia, no horário do culto, ainda chega naquele horário de fazer a janta ainda. Você fazer a janta ainda e toma todo o refrigerante, come todo o pudim, e aquilo que você estava guardando para a semana inteira vai embora. Aí você fica olhando no relógio, vai dar tempo. Nossa, vai dar tempo. Ele sai cravado na hora que acaba o culto. 9 horas, tá bom, estou indo embora. Às vezes é um obstáculo. Não deixe os obstáculos desistir de você. Se você começar um ministério na tua vida, você vai ter obstáculos. Você vai ter, mas eu falo para o pessoal sempre, a primeira lombada é a mais difícil de passar. Se você passar essa, você vai embora depois. Nesta noite, um convite para mim e para você. Jesus te ama e tem um projeto para você. Ele é aquele que pode mudar o meu e teu coração. Se for para você retornar para o Senhor nesta noite, se for para você falar, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, está aqui a minha vida, Ele vai fazer de maneira diferente. Último aspecto nesta noite, para participarmos da ceia: aquelas pessoas vieram a Cristo com todas as suas carências e necessidades. Vieram algumas delas quebradas, machucadas, feridas, esfoliadas na alma, muitas vezes o coração aflito, angustiado. Jesus, Ele veio buscar e salvar o que você havia perdido. Às vezes nós ficamos, não, a hora que estiver tudo perfeito na minha vida, a hora que a minha casa estiver tudo em ordem, tudo sentadinho em torno da mesa, e um olhando para o outro, brilho nos olhos, aquele sorrisinho, aí eu vou para a igreja. Não, eu vou para Jesus. Não, do jeito que você está. Não, quando eu vencer aquele vício, aí eu vou. Não, é do jeito que você está, porque se você vencer sem Jesus, não precisa nem dele, né? Eu preciso dele para poder vencer alguma coisa. Não, eu estou muito machucado, eu estou muito magoado, eu estou muito ferido, não, deixa eu acertar minha vida primeiro, depois eu vou. Não, é do jeito que você está. Tem aquele cântico que é do cantor cristão, que lá naqueles tempos, tal qual estou, ó pecador, tal qual estou, do jeito que você está. Eu gosto da expressão, Deus me ama como eu sou, mas me ama demais para deixar-me como estou. A vida, ela tem alguns solavancos, ela tem algumas pancadas. Às vezes você nem pode julgar uma pessoa. Todo mundo tem telhado de vidro para você olhar a pessoa e falar, você não sabe a história dela, você não sabe a trajetória dela, você não sabe o caminho que ela percorreu, você não sabe o que aconteceu na vida dela. Mas aquela pessoa está com a cara fechada, você não sabe o que ela está passando, você não sabe o que ela está enfrentando, você não sabe o que vai no recôndito da alma. Quantas vezes uma vida se quebra, quantas vezes uma vida ali toma rumos que inesperados. Aí esse pessoal, eles foram com as suas carências, com as suas fragilidades. Sabe por quê? Porque Jesus não julga igual as pessoas. O tribunal de Jesus é diferente do tribunal das pessoas. Davi falou assim, é melhor cair na mão de Deus do que na mão dos homens, porque Deus trata, Ele corrige, tem uma diferença em disciplina e punição.
A punição é para expor a pessoa, envergonhar a pessoa. Não traz benefício, não traz mudança, não traz nada. A disciplina, ela visa a restauração da vida da pessoa. Ela visa corrigir, aparar a aresta. Jesus não pune, ele corrige para poder trazê-lo para perto. Mas quantas vezes o tribunal humano ele é implacável? O tribunal humano é implacável. Davi falou, é melhor cair na mão de Deus que na mão dos homens. Agora, aquelas pessoas foram, às vezes, a vida, você está vivendo um momento bom. Tem hora que você está vivendo o melhor momento da tua vida, amém. Mas quantas vezes é um namoro que não funciona, não dá certo, um noivado, uma expectativa, um projeto, é um casamento, é uma empresa, é um ministério, a tua vida pessoal, que de repente sofre contradições pessoais, ainda as pessoas ao teu redor nem sabem o que você está passando, mas o teu coração, cheio de angústia, de dilemas, que você às vezes não dá nem para falar para ninguém. Aí Jesus fala, vinde a mim, vinde a mim. Derramavam-se aos pés de Jesus, eles se lançavam aos pés de Jesus para tocá-lo. A Bíblia fala, eu só vou falar isso para encerrar, nós vamos participar da ceia. Já falei várias vezes aqui na igreja, que Jesus não veio jogar fora a cana quebrada nem o pavio que fumega. Essa expressão nunca sai da minha mente. A cana quebrada é porque as crianças iam nas lagoas ali de Palestina e faziam flautas e pegavam um caniço e cortavam. Mas era frágil, ao fazer o furo para fazer aquela flauta, às vezes se quebrava. O que elas faziam? Jogava fora, pegava outra. Jesus fala, quando uma vida se quebra, ele não joga fora. Quando uma vida, de repente, tomou um rumo diferente, ele não joga fora. O pavio que fumé, que as mulheres colocavam ali, um pavio no óleo, e chegava no final, e só gerava odor, e não iluminava mais, ardia os olhos. Então o que a mulher fazia? Pegava aquele pavio fumegando e jogava fora, e colocava um outro novo no lugar. Algumas vidas se apagaram. Algumas vidas só ficaram fumaças, só cinzas. A Bíblia diz que Jesus não pega e não joga fora. O batismo de ontem, nós tivemos testemunhos. Nós tivemos testemunhos de pessoas, quantas vezes? Por isso, nesta noite, há um convite para mim e para você. Vinde a mim. Todos estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Por isso, essa multidão ia até Jesus. E nesta noite, qual que é o convite? Primeiro, se você ainda não tomou uma decisão em relação a Jesus, ele não é uma religião nem sistema, é uma pessoa que me ama e te ama, que se importa comigo e você, e ele não é opção, é necessidade suprema de vida. Segundo, se você se afastou e perdeu o ritmo da vida cristã, ele chama você para retornar e para falar, Deus, eu quero reconciliar contigo. Terceiro, os dons da vocação de Deus são sem arrependimento na tua vida. Você pode até tomar um fôlego, tem hora de cuidar da bagagem e dar uma respirada, mas eles não caem por terra. Aquele chamado que Deus tem para a tua vida, ele vai cumprir, esperando uma resposta tua dizer, eis-me aqui, está aqui, Senhor, na minha vida. E quarto aspecto, todos os dias eu preciso até o trono onde saem as águas que curam. Todos os dias eu preciso do sangue de Jesus que me purifica de todo pecado. Todos os dias eu preciso da graça vivificadora e transformadora daquele que vive e reina para todo sempre.